Olá, muito bom dia. Obrigado por merecer a sua audiência e principalmente a sua companhia. E a gente começa esta edição com prestação de serviço do trânsito na região. Ao vivo, quem traz as informações atualizadas para o motorista ou para você que sai de casa neste momento é o repórter Renato Diniz. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. Movimento tranquilo nessas primeiras horas da quinta-feira aqui na região central de Sorocaba. A gente está precisamente na Praça da Bandeira, perto, por onde passam as ruas Francisco Scarpa e Padre Luiz, e aqui ao lado a Avenida Afonso Vergueiro. A gente observa em primeiro plano os motoristas que seguem para o sentido do Terminal Santo Antônio, por enquanto só parados por conta do sinal vermelho no semáforo. Movimento tranquilo aqui na Afonso Vergueiro, tanto no sentido do Terminal Santo Antônio quanto no sentido da Avenida Eugênio Salerno. O motorista que segue para a capital vai enfrentar dificuldades na Castelo Branco a partir do quilômetro 14 da pista expressa no sentido de São Paulo, na altura da cidade de Barueri. E já o motorista que segue pela Anhanguera também enfrenta tráfego lento a partir do quilômetro 109, também pista expressa no sentido da capital. Lembrando que hoje, quinta-feira, o rodízio proíbe a circulação de veículos com final de placa 7 e 8 de circularem no centro expandido da cidade de São Paulo. Fernando. Obrigado, Renato, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a se falar novamente. O caminhoneiro que atropelou um motociclista na última segunda-feira no bairro Barcelona, em Sorocaba, se entregou à polícia. Ele foi ouvido e liberado. Nas imagens é possível ver o momento em que o motoqueiro atravessa a alça de acesso da Avenida Nogueira Padilha com a rodovia Raposo Tavares. O rapaz de 19 anos morreu na hora. Segundo a Polícia Militar, a habilitação do caminhoneiro de 42 anos estava vencida desde 2011. E um outro acidente nesta madrugada envolveu 2 caminhões e deixou 2 pessoas feridas em Itu. Segundo a Polícia Rodoviária, a batida foi no quilômetro 30 da rodovia. Um dos caminhoneiros e um passageiro tiveram ferimentos leves. A pista não precisou ser interditada e a polícia ainda não sabe informar a causa do acidente. É hora de conferir o destaque do Jornal de Jundiaí desta quinta-feira, dia 16 de maio. Motoristas e cobradores de ônibus da cidade ameaçam parar. Sindicato da categoria deverá propor greve no transporte público de Jundiaí, que começa provavelmente na próxima segunda-feira. Depois dos destaques do trânsito e da região, é hora de saber o que é notícia no Brasil, direto do estúdio do SBT Manhã, na capital, com Patrícia Rocha. Mais de 300 quilos de maconha foram apreendidos numa operação policial no Guarujá, litoral paulista. O depósito onde estava a droga já era alvo de investigação, mas foi uma denúncia anônima falando sobre a data de entrega da mercadoria que colocou os policiais em contato direto com os traficantes. Este caminhão vinha de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O motorista e outros 2 suspeitos ocupando uma moto e uma picape vermelha foram detidos quando se preparavam para separar o material. Os policiais fizeram uma vistoria no caminhão e encontraram tijolos de maconha escondidos em tonéis de combustível. Os criminosos foram conduzidos à Delegacia de Investigações Criminais de São Paulo, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O Ministério Público de Sorocaba arquiva a investigação sobre possíveis irregularidades na compra de equipamento para tratamento de câncer feito pela Santa Casa. Este impasse já dura 5 anos e desde o começo da denúncia, o Noticidade, a equipe de jornalismo da TV Sorocaba, SBT, acompanha o caso. Veja na reportagem de Renato Diniz. Prédio ainda em construção, com apenas 2 funcionários na obra. O local, na Santa Casa de Sorocaba, chamado Casa Mata, é feito especialmente para receber um acelerador linear, máquina usada em radioterapias para tratamento contra o câncer. De acordo com a administração do hospital, as obras estão praticamente concluídas, já que só falta definir que tipo de acelerador será instalado. O problema é que o equipamento está para ser colocado aqui há 5 anos. O jornalismo da TV Sorocaba acompanha o caso desde 2010. De acordo com uma denúncia apurada na Câmara Municipal, a Santa Casa fez o empréstimo de 5 milhões de reais na Nossa Caixa, banco incorporado ao Banco do Brasil, que seria em parte pago pelo governo federal.
O valor, segundo a denúncia, seria usado para a compra do acelerador e a construção da casa-mata. Em 2009, o atraso na construção foi justificado pela falta de autorizações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura para a obra. Em 2010, os motivos apresentados foram o excesso de chuvas e um erro de engenharia. Na mesma época, o provedor da Santa Casa disse que a instalação estaria concluída em 1 ano e meio. Nós temos essa necessidade porque já investimos e não temos o retorno desse investimento. A nossa expectativa, com condições ótimas, de terminarmos a obra e instalação do aparelho e a liberação, o alvará para o funcionamento, é final desse ano. A última promessa, que não foi concretizada, é de que o prédio estaria pronto até o final de março de 2012. Nesta quarta-feira, o administrador da Santa Casa, Newton Tomio Miyashita, não quis gravar entrevista sobre o caso, já que a questão havia sido resolvida pela gestão anterior. Ele entrou na administração da Santa Casa em 2011 e, naquele ano, não se recusou a gravar entrevista para falar da obra. Nunca paramos de trabalhar. Se nós paramos de trabalhar em alguns poucos momentos, foram por conta dessas intercorrências do nosso dia a dia. O advogado da Santa Casa afirma que os 5 milhões de reais do empréstimo não seriam destinados à compra do equipamento e nem necessariamente à construção da casa-mata. Na verdade, esse recurso veio para a Santa Casa para suprir suas necessidades e nós já prestamos conta para o governo do Estado. Tanto é que, dentro de um questionamento feito pelo Dr. Marum a respeito desse recurso e da sua destinação, nós já prestamos conta. Ele afirma que a Santa Casa aguarda a entrega de um acelerador linear por parte do Ministério da Saúde, sem nenhum custo para a instituição. O advogado justificou os atrasos na inauguração da casa-mata pela demora do governo federal em entregar o equipamento. Ele vai ser objeto de um pregão do governo federal para compra no próximo dia 24 de junho, na sede do Ministério da Saúde em Brasília. Não existe acelerador. O governo federal que vai nos mandar esse acelerador, pelas promessas que fez, ainda não comprou o acelerador e nós estamos com a casa-mata no ponto seguinte. Dependendo do tipo de equipamento que vem, a gente vai trabalhar os acabamentos. Mas se a Santa Casa espera a entrega do acelerador, porque em 2010, em 2011, em 2012, a gente ouviu promessas de que em alguns meses ele estaria pronto, em alguns meses ele já estaria sendo usado pela população. Renato, a única conclusão que nós chegamos, porque nós tivemos a informação desse pregão do Ministério da Saúde há coisa de 10 dias atrás, por um consultor de uma empresa que nos deu essa informação, eu acredito que estas compras que o Ministério da Saúde haveria de ter feito já se arrasta desde 2008 e parece-me que agora deve concluir. De repente nós estamos conversando sobre isso hoje e no dia 24 chega e não fecha o pregão e o governo federal não vai comprar o acelerador para mandar para a Santa Casa. O Ministério Público de Sorocaba arquivou a investigação sobre irregularidades na compra do equipamento. No ofício, a máquina é chamada erroneamente de acelerador nuclear. De acordo com o documento da Promotoria de Justiça Civil da cidade, o empréstimo não tem ligação com o aparelho. A decisão do Ministério Público causa estranheza ao presidente do Conselho de Saúde de Sorocaba. De acordo com ele, a Santa Casa não negava a compra do equipamento. A gente vem, na realidade, engolindo alguns percalços, tempos, datas. Então, quer dizer, chega um determinado momento em que, não que você desanima, é que você simplesmente bate de encontro a uma determinação da própria Promotoria de Justiça, né? A gestão de Lincoln na presidência do Conselho termina este mês e nos 4 anos em que ele ocupou o cargo, aguardou a entrega do equipamento. Quem perde com isso é a própria população, né? Os doentes que necessitam desse tipo de tratamento avançado, a credibilidade do Conselho Municipal de Saúde e a credibilidade também da Câmara Municipal de Saúde. Atualmente, pacientes da radioterapia em Sorocaba são encaminhados a uma clínica particular que atende pelo SUS ou à unidade de oncologia da Santa Casa. O problema é que lá o tratamento é por meio da bomba de cobalto. Esse médico oncologista destaca que o acelerador linear representa um avanço no tratamento da doença. O que muda, por exemplo, a tecnologia mais antiga do cobalto, bomba de cobalto, para as técnicas mais novas? É a preservação dos tecidos que estão bons ao redor do problema, né? Se eu jogo radiação, por exemplo, numa próstata, eu quero que a próstata seja tratada e que os órgãos ao redor não sofram o efeito da radiação. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas, até o momento,
não tivemos a resposta. O promotor do Ministério Público responsável pelo caso desmarcou a entrevista, mas deve esclarecer esta situação ainda hoje. Atenção, microempresários e empreendedores. É realizado até o dia 14 de junho o Mutirão Municipal do Microcrédito, promovido pela Secretaria das Relações do Trabalho e o Banco do Povo Paulista. Quem traz mais informações sobre estas oportunidades de crédito e finanças é novamente o repórter Renato Diniz, que volta a falar conosco ao vivo. Renato. Fernando, esse mutirão é realizado pela 4ª vez aqui em Sorocaba e atende microempresários e trabalhadores autônomos de qualquer atividade produtiva. Sobre isso eu vou conversar agora com o Marcos Lenski. Marcos Lenski é gestor do Banco do Povo em Sorocaba. Bom dia, Marcos Lenski. Bom dia. De que forma o microempreendedor, o microempresário pode ter acesso a esse crédito? O empresário individual, o trabalhador por conta própria, pode solicitar crédito no Banco do Povo através do site, que é bancodopovo.sp.gov.br, e também comparecer na nossa unidade, aqui na Afonso Vergueiro. Ele vai comparecer com a documentação pessoal da sua empresa e o orçamento do bem que ele deseja ser financiado. Lembrando que o bem a ser financiado tem que estar ligado à atividade produtiva que ele realiza. O crédito é voltado especificamente para a compra de equipamentos? Equipamentos, mercadorias, capital de giro, que ele vai utilizar no empreendimento dele. Quais são os valores de crédito? Os valores vão de R$ 200 até R$ 15 mil, em até 36 prestações para pagar, né? E com a menor taxa de juros do mercado, hoje de apenas 0,5 ao mês, né? E nada mais, sem cobrança de IOF, taxas de cadastro, taxas bancárias ou administrativas. Depois de solicitado o crédito, qual o próximo passo? O empresário pode ficar tranquilo que o agente de crédito vai até o estabelecimento dele, o local de trabalho dele, né, para fazer essa busca dessa documentação, realizar fotografias do local, facilitando assim a vida do empresário individual, que já é muito corrida hoje em dia, né? Então, o agente de crédito vai até a unidade, faz essa busca de documentos e solicita a aprovação desse contrato. O empresário que puder ir até a sede, né, ele pode levar que documentos? RG, CPF, comprovante de endereço, né? E documentos da empresa, como o cartão de CNPJ, a inscrição estadual e municipal quando houver. Na edição desse ano, vocês já realizaram alguns atendimentos, né? Que números já foram, quantos já foram os atendimentos? Já realizamos mais de 120 atendimentos até o momento nessa ação, né? Foram mais de 20 contratos realizados, cerca de R$100 mil já emprestados a esses empresários. Ok, muito obrigado pelas informações. O atendimento do Banco do Povo em Sorocaba é no Espaço Empreendedor, aqui pertinho da Praça da Bandeira, é na Avenida Afonso Vergueiro, número 1927, atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. O espaço agora é para quem gosta de ter acesso à cultura. Um projeto realizado em Sorocaba oferece todas as quintas-feiras, até o final do mês de junho, sessões de cinema. E o melhor, quem quiser assistir não paga nada, é de graça. Você está vendo aí as imagens no telão, o repórter Renato Diniz já está aqui nos esperando para falar conosco e tem mais informações sobre esta iniciativa. Renato. Fernando, trata-se do projeto Cinema de Quinta, Filme de Primeira, realizado na Oficina Cultural Grande Otelo, aqui em Sorocaba. Sobre isso, sobre o projeto, vou conversar agora com o Alexandre Ferraz, ele é filósofo e pesquisador. Bom dia, Alexandre. Como que funciona o projeto? O projeto, na verdade, o Grande Otelo oferece várias sessões de cinema, na verdade, e esses cinemas eles fogem um pouco do mainstream, é um cinema mais alternativo. E por ser um cinema mais alternativo, ele fornece algumas possibilidades para a população de Sorocaba e região ter um acesso a uma cultura que não é tão divulgada assim. E na verdade, para a população em geral, geralmente são gratuitas e sempre tem um debate depois das sessões de cinema. Como que funciona esse debate? O que é debatido depois dos filmes? Na verdade, depende muito de quem tá conduzindo esse debate. Mas geralmente eles resgatam alguns aspectos técnicos, alguns aspectos históricos ou da própria direção artística, a fotografia do filme, ou então vão para uns aspectos mais socioculturais ou filósofos, depende muito de quem está debatendo. E da própria condução da plateia que está envolvida lá na sessão. O público não precisa ser necessariamente voltado de cineastas, pessoas interessadas exclusivamente em cinema. O que mais pode ser tratado lá? Não, na verdade, até pelo contrário. É claro que os cineastas e os estudiosos de cinema são sempre bem-vindos, mas, na verdade, para um público em geral, para a gente abranger a própria possibilidade cultural da cidade e da região. Então,
para estudantes que gostam de cinema, que se identificam, que querem ver alguns filmes que são diferentes e que não passam nas grandes telas e que são bem divulgados aí. Qual que é a temporada que começa hoje ali na Oficina Cultural? Na verdade, devido ao ano da Alemanha no Brasil, a gente vai agora, o Grande Otelo, em parceria com o Instituto Goethe e o governo do estado, vão disponibilizar 6 sessões de cinema alemão, e essas sessões vão começar hoje, com um filme No Inverno há um Ano, e aí começa às 19 horas, e quem quiser participar, a gente está aqui convidando e espera que a população possa desfrutar, que são filmes muito bons e que podem ajudar muito, culturalmente falando, a pessoa. Filmes alemães, mas com legenda, né? Com legenda, com certeza. Muito obrigado pelas informações. A Oficina Cultural Grande Otelo fica na praça do antigo Fórum, né? Na Praça Frei Baraúna, no centro de Sorocaba. Lembrando, começa hoje a partir das 7 horas da noite. Fernando. Ok, Renato, obrigado pelas informações. No quadro Espaço Solidário de hoje, nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela Associação Pró Reintegração Social da Criança de Sorocaba. A associação atende a crianças e adolescentes de 4 a 16 anos. A frequência deles no projeto depende da indicação da entidade que faz o encaminhamento e do problema que cada um enfrenta. A gente recebe crianças do Conselho Tutelar, Poder Judiciário, escolas, do Centro de Saúde, que apresentam algum tipo de transtorno mental ou emocional. Por medida de segurança, a identidade da maioria dos atendidos não pode ser divulgada. A ONG, criada por 2 médicos, iniciou as atividades em Diadema, em São Paulo, e atualmente conta com 2 unidades em Sorocaba. Muitas das pessoas voluntárias que trabalhavam lá em Diadema, que iam lá auxiliar, eram de Sorocaba. Então chegou-se o momento, mais ou menos em 90 e 92, chegaram a essa conclusão, por que não mudamos para Sorocaba? Tá? E Sorocaba é uma cidade solidária e é verdade mesmo isso. A entidade é reconhecida, presta atendimento de graça e recebe incentivo dos governos municipal, estadual e federal. Mas não conseguiria sobreviver sem a ajuda de voluntários, de parceiros e de eventos beneficentes. A chácara, localizada na região nobre de Sorocaba, é alugada aos finais de semana para complementar a renda. O local, cercado de muito verde, é essencial para o tratamento das crianças e adolescentes. O esporte aqui é outro aliado na recuperação da autoestima e da interação entre o grupo e os monitores que acompanham todas as atividades. Eles trazem um alívio, eles vêm falando que tem um alívio muito enorme entre eles, assim. A quinta-feira promete ter mudança no tempo. Com a chegada de muitas nuvens, existe a previsão de chuva no final da tarde e no começo da noite em toda a região. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas devem variar entre 16 e 28 graus. Veja como fica o clima em outras cidades da região. Capela do Alto tem mínima de 17 graus e a máxima chega aos 26, mesma mínima prevista para a cidade de Pilar do Sul. Em Itu, a mínima deve ser de 18 graus. Já em Tatuí, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Olha só, quem não gostaria de ser ou pelo menos ter um super-herói ao lado todos os dias, na verdade? Como o Homem de Ferro, por exemplo. Eu mesmo sou fã deste personagem, que teve recentemente mais um filme lançado no cinema, o 3º lançado no cinema e agora com muito sucesso. E acredite, por incrível que pareça, a ficção se tornou realidade. Isso mesmo, o Homem de Ferro está aqui entre nós, em Sorocaba. E tudo por conta da criatividade de um artista plástico da nossa região. Será que esse 3D é tão bom assim que tirou o Homem de Ferro das telonas e o trouxe pessoalmente aos corredores do shopping? Ele chegou atrás de mim assim, eu não estava vendo e levei um susto. Foi a primeira vez que eu vejo ele. E aí, gostou? Gostei.
E ele chama a atenção, cumprimenta o pessoal, brinca, faz pose para as fotos, muito parecido com o exibido Tony Stark, o Homem de Ferro das telonas. Mas tem algumas coisinhas que são diferentes. Um pouco menor parece, acho que na TV aumenta, né? Eu só esperava que ele fosse um pouco maior. Mas não é só a altura não. A armadura, diferentemente da do filme, não é de ferro, é de fibra e produtos recicláveis. São 12 peças. Quem fabricou? Não foi Tony Stark, foi o Edmilson. E ele levou 7 meses para obter o sucesso. E tem outras curiosidades também. Para construir essa armadura do Homem de Ferro, o Edmilson utilizou todo o conhecimento adquirido nos últimos 5 anos com o Papercraft, que são essas esculturas feitas de papel. O projeto vem pronto pela internet. Ele o executa de maneira brilhante. Tudo de papel. Tem o Homem-Aranha, o Incrível Hulk e o mais especial para o artista, o Optimus Prime, o líder do filme Transformers. É a minha peça predileta, 6 meses para estar desenvolvendo totalmente esse projeto. E é uma peça que, para mim, dificilmente eu penso em vendê-la, porque é o meu abre-portas. Aonde eu coloco, ele chama atenção por ser 100% papel também. O Edmilson até já ganhou dinheiro com as esculturas e pensar que tudo começou por conta de um dos filhos. Minha sogra assinou uma revista e na revista que ela assinou tinha um caminhão para estar fazendo de papel. Meu filho perguntou se eu conseguia fazer. Eu me atrevi e comecei a fazer o caminhão, acabei gostando e vi que ficou bonito. E já que com papel tudo estava dando certo, ele pensou, por que não tentar fazer uma armadura gigante para um ser humano usar? E não é que deu certo? Estou usando ela, tem repercutido muito bem e graças a Deus tem me dado até um pouco de lucro. Ele inventou uma roupa lá, né? Você também. Com certeza, porque ele pode e porque eu também não posso, né? Muito legal. Que ele é legal. Ah, como eu queria ser um super-herói em algumas horas, viu? Você também, tenho certeza. O Noticidade Manhã desta quinta-feira fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha logo mais, à 13h, com o Nolan Robertos no Manchetes Noticidade. E a gente encerra essa edição com imagens ao vivo de Sorocaba. Um ótimo dia para você e sua família. Saúde e sucesso e, claro, superpoderes.